Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um podcast 1% Melhor. Isso mesmo, melhorar 1% todos os dias. Para quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhum episódio. Estar atento aí, ative o sininho. E hoje tem uma convidada muito especial. Ela, que é empresária, empreendedora, mulher, mãe. Gosta de uma moto, aí eu só de olhar aquela moto dela me dá um desespero. E é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Vocês vão adorar escutar um pouco da história dela. Karine, e aí? Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite aí para esse bate-papo de hoje. Oi, Raquel, obrigada pelo convite. Me sinto assim lisonjeada, né? Porque, na verdade, quem tem admiração sou eu. Admiro demais a sua pessoa, seu trabalho, Obrigada. né? E te acompanho desde sempre. E eu tenho muito a aprender com você, tenho aprendido muito com você, acompanhando sua trajetória, suas palestras, né? Sempre que tá lá em Samonte, eu tô junto, né? E fico agradecida pelo convite e espero poder contribuir de alguma forma. Vamos lá. Karine, quem é a Karine? Conta aí para o pessoal um pouquinho como que você diria assim, quem é a essência da Karine? Eu sou, né, Karine, e minha formação é administração de empresas, tenho um MBA em finanças, um MBA em gestão estratégica de negócios. E, na verdade, essa é só a minha formação. Isso Uhum. não tem nada a ver com quem eu sou, né? Porque o que eu sou de verdade eu sou uma pessoa que ama a vida, né? E gosto de estar com as pessoas, gosto do trabalho e, sobretudo, né, gosto da família e gosto das motos, né? Como Que me você dá um falou. desespero só de ver que Que- tamanho. Então, essa sou eu, Aham. né? Essa sou a Karine, né? Além daquela pessoa disciplinada, né, toda aí sempre fazendo as coisas que precisam ser Que feitas, né, precisam Karine? ser feitas, né? A disciplina faz parte, né? Para a gente conseguir chegar onde quer chegar, fazer o que quer fazer, porque sem a disciplina a gente se perde, Uhum. né? Os sonhos se tornam assim vazios, fantasiosos, porque afinal de contas é a disciplina que nos leva até lá, Uhum. né? Karine, você tem uma história muito interessante. Você começou a trabalhar com 14 anos. É algo assim, é nova. E você começou esse aprendizado desde cedo, com o seu pai, né, Sim. trabalhando na empresa, e hoje você praticamente está na direção junto com ele. Quando você olha toda essa trajetória lá atrás, a Karine de 14 anos, iniciando, o que que você diria, assim, que foi o maior aprendizado que você teve em todos esses anos com seu pai? Na verdade, Raquel, eu fui conduzida, né, Uhum, pro mundo dos negócios, juntamente com meu pai, até sem perceber, uhum, né? E quando eu me vi, eu já estava lá. E assim como todas as coisas na vida, né, na minha vida, eu sou muito movida pela paixão, pelo amor, por aquilo que eu sou, né? Então, eu preciso estar realmente naquilo que eu estou fazendo. E quando eu me vi, eu já estava lá, né? A paixão do meu pai pelo trabalho, por aquilo que ele faz, pela forma que ele começou, né? Ou seja, da estaca zero, todo mundo que o conhece sabe que ele era um professor e começou a vida empresarial do nada, sozinho, né? Então, assim, toda essa paixão dele pelo trabalho, né? Por realizar aquilo que ele idealizou, aos poucos foi me contagiando, né? E eu fui pegando o entusiasmo, eu fui pegando, fui aprendendo sem ver, né? Não foi uma coisa forçada.
Eh, eu muito menina, eu tinha dúvidas, eu tinha medo e eu sempre recorria a ele. Uhum. Ele sempre me amparava, ele sempre me conduzia e sempre me apoiava. Então, Hum. às vezes, eu tinha que decidir, ele não estava presente. A hora que ele chegava, ele sempre falava assim: você decidiu bem, né? Então, aquilo no todo dia, no todo dia, no todo dia, foi me validando, foi me encorajando, foi me empurrando a querer mais, né? A buscar mais e a acreditar que eu também era capaz. Uhum. E você, trabalha num mundo bem masculino, né, muitos clientes masculinos, homens, Sim, você trabalha em um meio que você tem que lidar com homens. sim. Como é isso, né, é ser diretora de uma empresa e estar nesse meio? Essa desenvoltura eu fui, né, conseguindo aos poucos, ao lado ali do meu pai, que sempre me apresentava, sempre me conduzia. Aos poucos foi soltando a minha mão, né, Uhum, me deixando já sozinha. Mas assim, sempre, embora seja um ambiente de muitos homens e tudo, isso também se estende no meu hobby, que é o uhum. motociclismo, e também embora a mulherada tenha chegado, né, não só no mundo dos negócios, mas também no mundo das motos, ainda assim é um universo muito dos homens, né? Uhum, Mas a partir do momento que a gente se impõe, né, com seriedade, com respeito, a quem está do lado de lá também entende o recado, né? Então, os homens também lidam com isso de uma forma muito respeitosa, uhum. Até né. porque um precisa do outro também, né, Karine? Justamente. Então, assim, é muito respeitoso, né. Eu não Uhum, vejo, em nenhum dos ambientes, né. uhum, Afinal de contas, lá na minha casa também eu estou num universo totalmente masculino, né, que eu sou a uhum. única mulher da casa, porque meus 3 filhos também são homens, né. Então, assim, é com tranquilidade, né, Uhum, porque as partes se completam, se ajudam, né. A mulher, ela é mais perceptiva, ela é mais sensível, ela é mais calma, mais tranquila, e isso equilibra o lado de lá, né. uhum. O lado dos homens que são mais impulsivos, mais instintivos, né, mais ousados. E aí dá para contrabalancear e ficar uma conta boa, né, para ambos os lados. Deixa eu puxar aí essa questão que você colocou até mesmo do universo das motos, que é uma paixão que você tem, Sim. que vivo acompanhando na estrada, né, Aham. a sua companheira aí de estrada é a sua irmã, Minha né, irmã, sim. vocês estão sempre juntas aí. Como que surgiu essa paixão pela moto? E ainda, pelo amor de Deus, Karine, aquela moto daquele tamanho. Ele só tem tamanho, viu, Raquel? Só tem tamanho. A moto, assim como, né, como o trabalho e algumas, né, algumas outras particularidades da vida, eu ganhei pronto, né, de presente. Eu falo que o meu pai transferiu para mim essa paixão pelas motos, a minha mãe, embora não seja uma motociclista, ela teve a parcela dela de contribuição que foi muito grande, né. A minha mãe andou na garupa do meu pai até na data do meu nascimento. Nossa, então já vem de ber Já vem de de berço, berço. já vem de berço. Então eu não tinha outra alternativa, né. Então ali o ronco de um motor de uma moto para mim é música, né, é Uhum. música para os meus ouvidos, a ponto assim de me dar uma estremecida no corpo, sabe. Então assim, realmente é uma paixão, mas que se explica com toda essa história, né, isso veio da barriga, né. Então assim, eu falo que minha mãe tem uma grande culpa nisso. E desde criança eu gostei, desde criança, eu andei, aprendi a andar, meu pai teve toda a paciência, todo o cuidado de me ensinar, ainda criança. E eu acompanhei muito ali, né, porque na infância, junto com meu primo, ali meu tio Ibiá, que é o mecânico das motos, então eu cresci junto naquele universo de motos,
vespas, né? E aí isso hoje faz parte de mim, faz parte da minha essência e é o que me realiza plenamente. Uhum. A moto, para mim, não é só uma paixão, né? Ela tem uma perfeita conotação com a vida, Olha que né? interessante. O Uma que que seria perfeita isso? conotação com a vida, porque assim como, né, como a vida, a estrada, o caminho, o trajeto, aquilo que a gente percorre é a essência, não necessariamente o destino Uhum. a que pretendemos chegar. Então, o bonito da viagem é o caminho que a gente percorre, as sensações que a gente tem, o frio, o calor, o cheiro, o vento, as emoções, né? Uhum. É como se fosse uma perfeita meditação, né? A vida precisa estar em movimento, assim como a moto. Se a gente não tiver em movimento, a gente Sim. cai, a gente perde o equilíbrio e cai. E, assim, no sentido que eu preciso estar numa atenção plena, Uhum. um foco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo esvaziar a mente, né? Sem perder, não é ficar ali divagando, andando, sem rumo, sem... Não é isso. A atenção é plena, o foco é pleno, mas a mente totalmente esvaziada. Que a partir do momento que a gente esvazia, a gente pode receber, a gente pode se encher daquilo que falta, Eu, né? eu poderia dizer que ali naquele momento são momentos que você traz reflexões sobre pontos ou até mesmo de problemas que você busca alguma solução, ou ali naquele momento é realmente você esvazia sua mente e, não quer pensar em nada. Sim, é o momento, igual eu tô te falando, é um momento meditação. Uhum, É um esvaziamento total, total. É apenas a atenção plena, o foco e mais nada. E uhum. mais nada. E as sensações, aquilo que você percebe, que você sente, mas você não pensa. A mente realmente eu consigo esvaziar totalmente, como se fosse realmente uma meditação. Em quais momentos você traz a meditação para a busca de alguma solução, então? Em todos os momentos. Todos os momentos, né? Então, assim, principalmente momentos de maior tensão, Uhum, momentos né, que a gente busca alguma resposta, busca alguma reflexão. Às vezes eu até falo com a Samira, ligo para ela durante a semana e falo com ela, olha, essa semana eu preciso de muito, né? Isso aham, conforme o tamanho, o tamanho da necessidade, a gente coloca o tamanho da viagem, né? Porque é o momento que a gente precisa realmente esvaziar e poder, né, parar, esvaziar para depois pensar, respirar e tomar decisões com mais uhum. tranquilidade, com mais calma. Além da moto, tem também a paixão pela academia. Sem dúvida, sem Ter a dúvida. paixão aí em relação à academia e assim, pessoal, para quem não conhece a Karine hoje ela é dona da melhor academia da cidade de Santo Antônio do Monte, interior de Minas Gerais. Ela construiu uma academia digna de capital. Então, assim, nossa, eu tenho o privilégio de treinar lá. Temos aí essa academia que você fez com todo o amor ali, né, aquela construção ali, todo o crescimento. Como que foi isso? De onde surgiu? Eu sei que tem a paixão pela academia, agora de onde surgiu a ideia de ter uma academia? A ideia de ter academia já foi exatamente dessa paixão, né? Porque, assim, eu acho mais fácil, sabe, Raquel, a gente tá naquilo que a gente faz, que a gente ama. Porque Uhum, quando a gente faz o que ama, eu me nego a dizer que isso é trabalho, uhum, né? Isso é puro prazer. Então, seja na gráfica ou seja na academia, isso para mim não é trabalho, isso é puro prazer, puro prazer. Por quê? Porque é o que eu gosto, né? E assim, a minha paixão é tanta que eu queria que ela se estendesse a todas as pessoas, né? Eu queria que todo mundo gostasse ao nível que eu gosto e que você gosta, que eu sei, né? Então, assim,
nasceu dessa necessidade, porque às vezes as academias não acompanhavam essa vontade toda, né? Deixavam a desejar no sentido de funcionamento, ou na questão de dar importância àquilo que realmente importava para mim e que importa para as pessoas que levam o treino a sério. Uhum. Então, assim, nasceu disso, né? E veio para atender, né, a minha necessidade particular e a necessidade daqueles que se sentiam como eu. E, ao mesmo tempo, para despontar nas pessoas que não ainda, né, tinham essa necessidade, mas que pudesse despontar neles o desejo de iniciar essa vida também, que hoje, né, Uhum. até mesmo para o tipo de vida que eu levo, a alta performance é muito importante, né? Uhum. Não tem como ter a vida que eu tenho e assimilar isso tudo sem um condicionamento físico que permita isso, né? Essas altas aventuras de moto, né? A vida de trabalho, de mãe, e assim, não seria possível se não tiver um condicionamento físico que leve o corpo Uhum. a essa condição. E como que você faz para dividir todo esse tempo? Porque vamos lá, tem a gráfica, que Hum, demanda também um tempo. demanda. Tem academia, Uhum, tem os seus treinos, tem sim. as motos, tem os filhos, tem o marido. Sim. O que mais que eu esqueci? E tem a parte para mim mesma, que são os estudos, a dedicação à leitura, Exato. né? Que tem que dar uma exprimida, mas que no fim do dia tem que sair tudo, Como que né? você organiza tudo isso para dar conta da situação? Na verdade, para dar conta de tanto, eu preciso estender a carga horária Uhum. um pouco mais, né? O meu dia começa muito cedo e ele termina, de certa forma, tarde, né? E dentro desse período, eu consigo me organizar, né? Isso tudo através da disciplina, Uhum. né? Cada coisa no seu horário, né? Eu consigo me organizar em dias e horários para poder dar conta de tudo isso. Mas é totalmente possível, né? Só não pode ter, não pode ter moleza, né? Então, da hora que acorda até a hora que termina o dia, né? É ali uma coisa atrás da outra, mas são coisas que, para mim, são enumeradas, elencadas como de muita importância e das quais eu não abro mão. E o que é disciplina para Karine? Você está falando aí que através da disciplina você consegue organizar tudo isso, inclusive essa questão de você colocar aí, né? Eu não abro mão de determinadas coisas que são minhas. E Uhum. que a gente vê as pessoas, às vezes, abrindo mão de desejos próprios em prol de outras pessoas, e você agrega isso na sua vida. E pode dizer que talvez aí tenha essa disciplina agregada a essa organização. O que é disciplina para Karine? A disciplina, para mim, é, em primeiro lugar, uma forma de amor, Uhum, né? Eu acho que a disciplina, né, é diferente do que muita gente pensa ou sente, né? Tem gente que trata a disciplina como um rigor, né? Como uma cobrança, como um rigor excessivo, né? Eu já vejo a disciplina pelo outro lado. Eu vejo a disciplina como uma forma de amor, como uma forma de liberdade, porque através da disciplina eu consigo impor a minha vontade. E fora isso, né, se não for essa disciplina, a pessoa que não é disciplinada, ela acaba se tornando refém da própria vontade ou dos desejos, dos instintos, uhum, né? Ah, não aguentei, fui lá e comi. uhum, Ah, hoje eu não quis ir, não. Ah, deixei. Então, assim, eu me sentiria nessa condição escrava de desejos ou vontades. E uhum, a disciplina é aquilo onde eu consigo impor a minha vontade para mim mesma, uhum. né? Então, assim, a disciplina, como dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Eu vejo dessa forma. E sempre foi assim? Ou teve uma trajetória, assim, já depois de mais velha? Porque a disciplina para mim veio depois de mais velha. Veio de uma forma que era
rigor pra mim, eu Aham, brigava com ela. sei. Depois que eu descobri esse outro lado da Da disciplina, pra disciplina? mim tudo ficou mais fácil e Uhum, hoje ela pra mim faz parte da minha vida. Só que ela veio aí tem o quê? Uns 5, posso dizer uns 5, 8 anos no máximo, não tem aham. mais que isso. Veio isso já é da Carine desde novinha ou foi construído com o tempo ou veio depois de mais velho? Na verdade, eu aprendi em casa já, né, que assim, o que tinha que ser feito, né? Uhum, E eu via isso muito bem, claramente ali com meu pai, minha mãe, né? Então, mas a disciplina não veio para mim né, lá em casa. Eu tinha uma amiga de infância, né, que nós somos amigas até hoje, inclusive, a amizade se estende ainda. E lá na casa dela existia disciplina. uhum, Eu era ainda muito criança e eu via aquela disciplina toda e eu admirava uhum, aquilo. A ponto, né, a hora que eu falo com você que a disciplina para mim é uma forma de amor, eh, eu não era tão disciplinada quanto ela, essa disciplina não existia na minha casa, ao grau da casa dela, e eu me sentia menos amada, olha que interessante. né? Eu achava, eu via aquilo e eu sentia que ela era muito amada, porque ela tinha alguém que conduzia ela de forma assim muito disciplinada, né? Uhum. Com horários para estudo, horário para banho, horário para brincar, horário para estudar. E eu achava aquilo muito interessante. E eu queria aquilo para minha vida. E lá ainda criança, eu tomei a decisão de que quando eu tivesse a minha casa, lá seria disciplinado. Uhum. E graças a Deus eu consegui a disciplina para a minha vida e ela se estende também para a vida dos meus filhos, que conseguem também manter uma rotina de estudo, de trabalho, de diversão, de treinos. Eles também conseguem distribuir as tarefas do dia, né? Uhum. Graças à disciplina que, de certa forma, não foi tão imposta, né? Eu coloquei a disciplina para mim mesma, mas acabou se estendendo para eles, Foi né, pelo e exemplo. pelo exemplo, pelo exemplo. Então, assim, eu acredito que eles também não veem a disciplina como uma forma rigorosa não, né. Aham. Também é o que permite eles, né, transitarem e serem livres e donos da própria vontade também. Você se coloca desafios quando a gente fala, por exemplo, de academia? Você se coloca desafios em treinos? Quando a gente fala de motocicleta, você se coloca algum desafio ali ou não? Você deixa livre? Não, na verdade, em questões de desafios, não. Mas, assim, em tudo, Raquel, eu dou o meu melhor. Uhum. Em tudo e sempre, né. Tem um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito e eu trago ele para a vida, que fala assim: "Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa". Então, assim, é bem por aí, em Uhum. cada coisa, né, ser todo. Ser quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha. A lua toda brilha porque alta está. Então, assim, nas mínimas coisas, Uhum. eu estou por inteiro. Eu sou por completo. Eu dou tudo de mim. Então, você chega lá e acha que é só um treino, mas ali eu estou no meu máximo. Então, eu não tenho desafios. Ah, hoje vou fazer isso, hoje vou fazer aquilo. Não. O que quer que eu seja, o que quer que eu faça, eu sou por completo e eu faço por completo. Eu sou inteira. Uhum. E eu acho que isso me potencializa, sabe? Porque às vezes, quando a gente se divide, se fraciona, né? Fica pouco, né? Ah, vou fazer um treininho ali mais ou menos, ou vou trabalhar mais ou menos. Não, eu costumo brincar que eu falo, eu dou sangue, suor e lágrimas. Eu dou tudo, tudo, né? Porque assim, eu acho que é isso
E o resultado vem, né? Vem. E é isso, né? Porque às vezes a pessoa quer alguma coisa, projeta alguma coisa, mas não quer dar o mínimo de esforço, não quer dar o mínimo de si. Uhum. Aí não é possível. As coisas não acontecem Não por vai cair de acaso. paraquedas, Não, não, não né? vão. Né? A gente tem que buscar, a gente tem que querer, a gente tem que esforçar e lutar, né? E Uhum. lutar. Eu já tive, né, os desafios, as coisas, mas assim, ao que eu me proponho fazer, eu vou com tudo que eu sou, Uhum. tudo que eu sou. Né? Então, às vezes, a pessoa pode até fazer tudo o que eu faço, mas não é, ninguém é aquilo que eu sou. Né? Cada Aquilo que ser é você, único, né? isso. Então, assim, o que você faz e o que você se coloca naquilo que está fazendo, aquilo se torna único. Né? Uhum. Ninguém consegue imitar. Por quê? Porque você se colocou, você se deu naquilo que você Uhum. fez. E o interessante é que você consegue estar realmente presente. Quando eu falo presente, não como que eu vou explicar? Presente fisicamente. Porque Uhum. assim, você tá sempre na academia, e aí, como não bastasse só Santo Antônio do Monte, abrir uma academia Em em arcos. Arcos, você está presente em Arcos também, Sim. né? Tá sempre lá em Arcos, Uhum. todos os domingos, praticamente, né? Sim, sábados, Domingo, domingos, não né? tem Todo dia data, à né? noite, quinta, quarta, né? Então, assim, mas é isso, né? Porque, assim, não é só fazer alguma coisa, é estar naquilo que eu Uhum, faço, né? E é o que eu me proponho fazer, por isso que eu acho muito importante ter essa identificação com o que eu faço. Por quê? Porque eu sou o que eu faço, né? E eu jamais me sujeitaria ou compactuaria com aquilo que eu não sou. uhum, Porque aí fica difícil, né? Porque não tem como ser e forjar uma coisa que a gente não é. Então, assim, essa facilidade toda, né? Porque eu procuro caminhos e tudo para que eu possa estar e ser aquilo que eu uhum. sou. Fica mais Isso fácil. fica mais fácil. Fica muito mais fácil, né? Porque aí é o que a gente já falou, vira, né? Deixa de ser uma obrigação, Uhum. deixa de ser um peso, deixa de ser um fardo e passa a ser um prazer, né? Porque aquilo que a gente faz com amor, a gente não carrega nos ombros, a gente Uhum. carrega no coração. Então, essa é a diferença. Olha que interessante. Então, aquela questão assim de realmente se doar. Sim. Agora eu vou te falar uma coisa, não é pra qualquer um não, viu? Mas é porque às vezes as pessoas elas não se respeitam, né? A ponto de saber nem o que elas são. E às vezes erram por causa disso. Então, a partir do momento que a gente se dedica, e isso é uma coisa que eu tenho feito muito, a estudar e a dedicar ao autoconhecimento. Uhum, Porque a partir do momento que você se conhece, quem sou eu, né? O que que faz o meu coração vibrar? Então fica mais fácil. E às vezes nesse contexto todo, né, que a gente vive, a pessoa vê vê outro e tal, e aí ela meio que se perde, ela não sabe nem o que que ela gosta, nem o que que ela quer. Então assim, meio que dá uma perdida e isso toda a vida eu trouxe comigo muito claramente. E uhum. coisa que eu nunca abri mão, né, de ser quem eu sou, de fazer o que eu gosto, aquilo que eu posso ser e estar presente. E nunca abri mão, né? Mas não foi simples assim. Eu já tive que enfrentar, já tive muitos enfrentamentos, né? Não é todo mundo que aceita isso. Uhum. Mas aos pouquinhos e sem violentar ninguém e sem violentar a mim mesma, eu fui impondo, né, a minha vontade, aquilo que eu sou e fui me realizando nesse sentido. Então eu vou mudar o que eu falei com a sua resposta. Qualquer um pode sim ser. Sim, Agora a questão é como essa pessoa ela vai se estruturar para isso, até mesmo para deixar de dar muita bola para o que está fora, o que os outros pensam, sim. e buscar aquilo, buscar o seu próprio autoconhecimento e buscar o que é realmente
faz sentido para ela, né? Vou Isso. pegar sua fala e vou refazer a minha aqui. Aham. Isso, porque aí todo mundo pode, né? Aham. Aonde que tem algum extravio, algum erro, algum engano. E às vezes a pessoa não parou para pensar ou para se perguntar. Quando a gente para e pergunta, dentro da gente mesmo tem a resposta. E às vezes Uhum. a gente está buscando respostas fora de nós, né? Sim. Então, por isso que às vezes tem algum engano, né? Porque a gente vê coisas que estão na moda, gente que está fazendo isso, gente que está fazendo aquilo, e se acaba indo pela corrente, né? Uhum. E não é bem por aí. O processo é totalmente inverso, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E você gosta desse estudo, você vem desde quando nesse autoconhecimento, estudando, até uma conversa que nós tivemos, que você virou e falou do livro Caibalion, eu falei, gente, eu falei, olha só, eu já tinha lido, eu falei, Aham. porque não é um livro que todas as pessoas leem, não é um livro fácil de ler, Não. pelo contrário, ele é um livro bem desafiador. Desde quando vem essa busca aí por esse autoconhecimento e inclusive a busca do aprendizado constante, contínuo, já tem um tempo ou isso vem de agora? Na verdade, eu tenho intensificado agora, né? Uhum, Que eu me sinto mais livre, né? Com relação às atribuições da maternidade, né? Porque eu vivi tempos turbulentos com 3 filhos pequenos. Então, assim, embora, ainda assim, nessa época, eu conseguia me dedicar aos estudos, eh, com os filhos ainda pequenos, eu levantava todas as madrugadas para estudar. uhum, Todas as madrugadas, que é a hora que todo mundo dormia, tal, eu levantava para estudar. Mas essa busca do autoconhecimento, isso já começou, né? Algumas perguntas já começaram a martelar na minha cabeça. Eu ainda muito nova e eu já comecei a buscar o sentido da vida. uhum, Porque eu já tinha uma necessidade de entender que a vida não podia ser só isso, só isso. E eu conseguia perceber que algumas pessoas tinham mais conhecimento que eu. Não necessariamente um estudo, mas um conhecimento mesmo da vida. A primeira pessoa que me despertou isso foi o meu avô. uhum, Ele tinha uma sabedoria de vida e eu olhava para ele e eu não conseguia entender. A ponto de que ele, no final da vida, ele ficou doente, ele teve um AVC, ele paralisou parte do corpo, ele perdeu a fala, mas ele não perdeu o sentido da vida. E eu olhava para ele e eu pensava, ele sabe de alguma coisa que eu não sei. E toda a vida eu acompanhei os gestos dele, as falas dele, muitas delas eu não entendia, eu vinha entender depois, mas desde então, eu já comecei a me indagar, né? Qual o sentido da vida? O que é a vida? Qual que é o meu propósito? O que que eu estou fazendo aqui, uhum, né? E eu comecei a buscar e a entender que a vida não é só isso, que ela não se limita só nisso, e que todo e qualquer gesto, palavra, qualquer coisa que a gente faz, ecoa pela eternidade. Então, assim, a partir daí, eu comecei a minha construção. Eu preciso ser melhor para mim hum. e para os outros. Então, desde então, eu comecei a minha busca, né? Através de tudo que me constrói. Tudo parece que as coisas assim vão chegando para mim, né? A troca de livros, a troca de aprendizados, a troca da vida. Quantas vezes a gente aprende com pessoas mais velhas, mais simples, né? Porque Hum. o segredo tá na simplicidade. O difícil é ser tão simples, É. né? Mas o segredo tá na simplicidade. Então, assim, eu sempre me dediquei, sempre tive um olhar voltado para isso, nas pessoas, nos livros, nas crianças, Uhum. nos animais, na natureza, né? Tudo.
quer dizer alguma coisa, tudo conspira a favor. A natureza sabe, ela cumpre plenamente o seu papel. Então, basta a gente observar, né? As estações do ano, as horas do dia, a noite, a hora de produzir, a hora que a noite recolhe, Uhum. né? As plantas, as flores, né? Que às vezes tem florzinha que chega no entardecer, elas murcham, elas caem, elas fecham, elas se recolhem. Então, assim, através da observação de coisas muito simples, eu fui me acrescentando, fui buscando, e eu quero sempre mais, porque eu quero ser melhor, Uhum. né? Não só para mim, mas que isso se estenda para as pessoas que convivem comigo. Eu quero ser melhor para mim, para o outro, para o mundo, Uhum. porque daqui a pouco tudo acaba, tudo É acaba. verdade. E quem fui eu, né? Diante, É. diante de um leito de morte, você vai pensar o quê? O que que eu fiz? O que que eu adquiri? O que que eu, né? Isso é muito pouco, porque tudo vai se perder, Uhum. né? Mas aquilo que a gente foi, aquilo que a gente fez diferença na vida de quem fica, isso vai ficar. É aquela questão, né, Karine? Como seres humanos, nós estamos aqui neste Sim, mundo para evoluir, para evoluir. para desenvolver de alguma forma. E um ponto que você trouxe aí da simplicidade, daquilo que é óbvio, eu acho que é tão simples, E a tão gente não vê. óbvio, que vira e fala assim: não, não pode ser Não pode isso. ser A isso. resposta não pode ser essa, não tem condição. Uhum. E aí, quando você pega aí esse aprendizado com cada etapa, né, com cada Tudo pessoa, ensina, né? A vida, ela é totalmente pedagógica. tem. Tudo ensina. Como que você, o que que você diria, como um ensinamento para as pessoas de uma forma, por onde começar a observar, para dar um início, um start no desenvolvimento? Você que vem nessa trajetória aí de se desenvolver, crescendo como empresária, por onde que você falaria assim, comece por aqui, vem por esse básico aqui. Ah, sem dúvida, né? Dentro da própria casa, né? A Uhum, mudança, ela é isso que você falou, é tão simples e tão óbvio que a gente não se recusa a acreditar e ver que estava debaixo do nosso nariz, né? uhum, Eu tenho profunda admiração pelas pessoas mais velhas, os pais, uhum, né? Ao modo deles, do tempo deles, mas eles têm muito para passar para a gente. Então, às vezes, a gente tem pronto quantos conselhos, quantas coisas a gente não deu tanta importância e a uhum, gente hoje percebe. Eles estavam certos, né? E também as crianças, sabe? Elas são simples, elas são versáteis, elas são verdadeiras. flexíveis, são verdadeiras, né? E assim, e tudo é muito simples na versão de uma criança, né? Tudo é muito simples. E talvez a gente mesmo que está complicando a vida, né? A gente põe um monte de empecilhos, a gente põe tanta dificuldade, e mas não era nada disso, a gente que criou isso, Uhum, né? Então, dentro da própria casa, com as crianças, com as plantas, com o dia, com a natureza, com né, o dia que amanhece, que o entardecer, o anoitecer. Então, assim, é muito óbvio, basta o nosso olhar atento para isso, porque quantas vezes no dia você olha para o céu para agradecer, né? para agradecer, para ver que ele está estrelado à noite, né? Então a gente esquece. E ali naquele corre-corre, naquilo ali, e a gente não contempla, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a contemplação, ela é um grande ensinamento. Inclusive um ponto que você citou aí das estações, você fez um paralelo da moto com a vida. As Sim, estações também se comparam à vida, né? sim, Um se dia você comparam. está vivendo o seu inverno, outro Uhum. outono. Qual estação que você está vivendo neste momento da sua vida, né? Cada hora você está numa Numa estação. estação. E o interessante desta observação é Uhum. que fica mais fácil saber qual que é a próxima etapa, Sim, né? sim, Se você já sabe que você está vivendo o verão, depois do verão vem o quê, é. né? Então, assim, a natureza, ela é pedagógica, a vida é pedagógica, mas cabe a nós essa abertura de aprendizado, Uhum.
né? Mas se a gente observar, a gente aprende, porque nós somos natureza. Uhum. Nós somos parte disso, desse complexo todo. Então, nós não somos diferente em nada, em nada. Basta a gente observar, Uhum. basta a gente querer, né? Basta a gente voltar o olhar para a gente mesmo, né? Então, no inverno, né? Como, né? No sentido conotativo aí das estações, o inverno é o tempo do recolhimento, Uhum. né? É o tempo que você se dedica para você ali, né? No cuidado com você, naquilo que você quer acrescentar, naquilo que você quer melhorar, naquilo que você precisa ponderar, né? Então, assim, e aí, daí a pouco, depois desse recolhimento, você vem para produzir, para florescer, né? Então, assim, Uhum. é isso, né? A vida é muito simples, basta a gente Para de complicar. parar de complicar. Mas cabe a nós, né? Então, assim, vamos, né? Vamos buscar, vamos tentar evoluir, porque isso volta para nós mesmos, né? Sim, sempre. Sempre, sempre. Como que você leva todo esse ensinamento para as pessoas? Você leva através do exemplo ou você busca dialogar de alguma forma, trazer reflexões para as pessoas mais próximas? Isso faz parte da sua vida? É, mas no sentido, assim, eu sou uma pessoa mais reservada, né? Não Uhum. tenho tanta facilidade com a fala como você, que consegue conduzir, né? E consegue as palestras e tudo. Eu não tenho essa facilidade, não. Vou te colocar em cima de um palco, você vai Não ver. faz isso comigo, não. Então, assim, eu não tenho essa facilidade, mas eu aprendi que se eu, né, voltar o olhar para mim mesma, eu posso sim ser instrumento de mudança, de transformação na vida das pessoas a partir da minha Uhum. própria mudança, né? Então, assim, a partir do momento que eu mudo, que eu me transformo, alguém que se sentir, né, Inspirado. inspirado, estimulado, e faça a mesma coisa, né? Não exatamente da minha forma, porque tem o toque da minha individualidade, né? Uhum. Mas ao modo deles, né? De se assumirem, de buscar, de querer e de focar para si mesmo. Pode ter certeza que você inspira muitas pessoas através até mesmo do seu Instagram, do que você faz, né? Um pouco que você coloca ali que as pessoas conseguem observar. E eu vou te colocar em cima de um palco. Não faz isso, não. Não faz isso comigo, não. Ah, eu te coloco em cima de uma moto. E aí, aí Aí a deu coisa vai ruim. ficar séria. Bom, o papo tá bom, nós estamos caminhando já para o final, passou rápido, nem vi o tempo passando, Aham. né? Me conta uma coisa, se fosse para você olhar para a Karine pequenininha, aquela menininha lá atrás, o que que você diria para ela hoje? Você hoje olhando para ela pequenininha lá nos seus 4 aninhos, o que que você diria para ela? Continua, Karine. Continua. Porque desde pequenininha, lá com 4 anos, já com, né, trazendo para hoje com alguns refinamentos, algumas melhoras e algumas pioras também, mas a essência ainda é a mesma. Uhum. Eu ainda trago comigo aquilo que eu vim desde pequenininha. E um fato muito inusitado que aconteceu, é, eu fui para uma pescaria no Pantanal e lá nessa pescaria eu fui com uma amiga da minha mãe, Uhum. uma amiga de juventude da minha mãe. E um dia, né, na chalana, à tarde, a gente tranquila, num bate-papo, ela me contou uma coisa que me deu um despertar. Ela falou assim comigo: Karine, quando você nasceu, a sua mãe era a única amiga da nossa turma toda que tinha filhos, então a gente ficava doida com você. Hum. E assim, ninguém tinha filhos, ninguém tinha casado ainda, e as amigas da minha mãe todas doidas comigo e tal. Mas ela falou comigo: ninguém conseguia te pegar. A gente era doida para te pegar, mas ninguém conseguia.
porque você era muito arisca. A hora que ela falou isso, eu me vi menina, realmente muito arisca, muito esperta, muito desinquieta. E eu me vi hoje, não muito diferente disso, né? Tão arisca e tão ali, que daqui para lá, que aquilo que ninguém dá conta de cercar, né? Então, assim... Nem pode. Nem pode. E aí eu me vi que eu só melhorei algumas partes, piorei outras, mas a essência, aquilo que é, aquilo permanece. Permanece. Então, nesse dia, isso ficou muito claro para mim. Porque a hora que ela falou isso, eu pensei, mas eu ainda sou essa. Uhum. Eu ainda sou essa. E embora a gente estava há muitos anos sem conviver, ela me descreveu menina tal qual eu sou hoje. Então a Olha que maravilhoso. essência, né? A essência fica. Uhum. Mas a gente pode sim lapidar, né? Aparar umas arestas, umas coisinhas que dá uma espetada, isso a gente pode melhorar. Mas a essência é aquilo que a gente é. Mas a essência é o que é bom. É aquilo que nós somos de verdade. Sim. E isso merece ser preservado. E mostrado, né, Karine? Sim. Mostrado. Quem realmente é. E é interessante que tem uma frase que eu li há um tempo atrás que diz muito sobre isso. Quando você fala a verdade e você é a verdade, você não precisa ficar pensando no que você contou para X, Y ou Z, porque você é o que é. O que é? Você fala o que tem que ser falado da forma que tem que ser falado e é isso. Agrade ou desagrade, Exato. Mas é a verdade, né? Exato. É o que você é o que eu sou, né? E assim fica mais fácil, mais tranquilo. Então, a gente, né, manter a nossa essência, ser aquilo que nós realmente somos. E se no meio disso tudo, né, desse mundo que a gente está vivendo, se isso tiver camuflado de alguma forma, vamos, né, nos interiorizar e tudo, e buscar, e voltar lá atrás, na criança, né, de 4 anos, 3 anos, naquilo que a gente, né, o que a gente falaria para a gente mesmo, mas basta a gente seguir sendo aquilo que a gente é. Perfeito, maravilhoso. Se no meio disso tudo a gente, né, se perder, se misturar, basta voltar lá, porque lá... E resgatar, né? E resgatar, porque tá lá, né? Tá presente em Tá cada presente. um. Bom, chegamos ao final aí dessa nossa conversa. Eu tenho muito a agradecer essa nossa troca, Karine. E aí, pessoal, para quem ainda não curtiu o canal, curta, compartilhe os vídeos para que mais pessoas tenham acesso ao podcast 1% todos os dias. Eu te espero, né, em todos os podcasts aí para a gente trocar. Deixe seu comentário, que é muito importante. E para quem quiser acompanhar aí o trabalho da Karine, é Arena _Samonte _Samonte e Arena _Arcos. _Arcos. Vocês vão ver que academia, viu, pessoal? E quem tiver por Santo Antônio do Monte, vai treinar na Arena, não é isso? Isso mesmo. Tô esperando o pessoal, né? Karine, muito obrigada mais uma vez por toda essa troca. Contribuiu muito. E vou te colocar em cima de um palco. Não vou desistir. Obrigada, Raquel. Foi um prazer, né? Espero poder contribuir de alguma forma. E continuo, né, aprendendo com você todos os dias, né? E essa parte do palco eu não concordo, não. Olha que vai, hein? Raquel. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais, até o próximo. Até.